Saudamos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador e intercessor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais, posso dizer, um bate-papo que eu vou ter com vocês nesse vídeo, um comunicado. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Criador do Universo, aqui estamos diante do Teu trono, eu, meus irmãos e minhas irmãs. Primeiramente, vou te pedir perdão dos nossos pecados, tem misericórdia de nós, conceda-nos o Espírito Santo, para que Ele nos dê paz, mansidão, domínio próprio, e que nós possamos entender tudo que for dito nesse momento. O que eu desejo falar para meus irmãos e irmãs. Nós te agradecemos pelos méritos do nosso Salvador, o Teu Filho que morreu na cruz do Calvário. É em nome dele que te pedimos hoje e sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu quero fazer um comunicado a vocês. Eu fui removido da Igreja Adventista. Eu recebi a visita do pastor e dois anciãos, e me fizeram algumas perguntas sobre aquilo que eu discordo, sobre aquilo que a palavra me diz, e ficando com o que diz o Espírito de Profecia, não é o assim diz a igreja, é o assim diz o Senhor, é assim diz o Eterno, o Pai do nosso Salvador. Então, como não houve entendimento, nem que eu possa me fazer mudar de ideia daquilo que eu tenho entendimento da palavra, fui comunicado que iriam levar a minha situação à comissão da igreja e eu teria como me defender, né? Eu até sorri, me disseram que eu tinha 5 minutos para me defender e o manual da igreja diz que eu não poderia levar nenhum advogado. Claro que eu não iria levar advogado, mas o manual da igreja está acima até da Constituição. Eu acho graça, sabe, meu irmão? Eu acho graça. E feliz, confesso a vocês que feliz estou, porque não sou o perseguidor, sou o perseguido. E a própria palavra fala sobre isso, né? E já isso não é desde hoje. Eu confesso que logo que entrei na igreja, eu dizia amém para tudo, mas a partir do momento que eu passei a seguir o que orienta a sua palavra, em João 5,39, que nós temos que examinar as Escrituras por nós mesmos, e isso já incomodou. Eu achei estranho aquela atitude da igreja, tanto minha, como do meu irmão, também da Igreja Adventista, mas de outro distrito que estudava comigo, e isso incomodou, e eles não ficaram felizes, né? Eu achava estranho aquilo, porque é uma orientação divina, e nós temos que examinar as Escrituras. E foi muita tribulação, confesso que foi muita tribulação, né? Muita perseguição. Eu achava até que nós iríamos ser removidos há uns 5 anos atrás, mas até chegou ao ponto de eu não ser mais líder de pequeno grupo, não ser mais professor da escola sabatina, né? E não ter mais nenhum cargo na igreja, já há mais ou menos uns 4 anos que eu não tenho cargo na igreja. Então eu já esperava por isso, porque o Espírito de Profecia e a palavra relatava sobre isso, né? Sobre a perseguição, né? Então, recebi a carta, dia 28
de fevereiro, eu não sou mais membro da Igreja Adventista, mas digo e afirmo, é a Igreja de Deus, né? Mas o Espírito de Profecia afirma que a maioria está em apostasia, tá? Não sou eu que estou dizendo. Vocês podem ler em Apocalipse capítulo 3, fala sobre a Igreja de Laodiceia, como também Eventos Finais, um livro que maravilhoso. Então, eu queria, antes de concluir as minhas palavras, eu queria ler algumas passagens para vocês, né? E o motivo foi tudo posicionamento doutrinário. Como discordar da literalidade, eles falam que é simbólico e eu fiz um estudo em 12 livros do Espírito de Profecia, confirma que é literal. Discordo que as trombetas já tenham tocado, porque dizem que falta tocar a 7ª trombeta, e a palavra de Deus, como o Espírito de Profecia diz, que trombeta só toca após o fechamento da porta da graça, e serão sucessivas, não sem intervalo, e trombeta nenhuma toca sem pragas, né? Discordo sobre a Trindade, não existe 3 deuses, só existe o Pai e o Filho. O próprio Filho diz na sua palavra que Deus só existe um, que é o Pai, né? E assim como a história da redenção, como mensagem escolhida, diz que a hierarquia no céu, antes da queda, era o Criador, Deus Pai, Jesus e Lúcifer. Então, e como na própria palavra, as próprias Escrituras falam que o Espírito Santo que hoje está conosco há mais de 2000 anos é o Espírito Santo do Filho. Então eu agradeço muito a Deus pela luz que eu venho recebendo, não mereço, mas todo aquele que busca receberá essa luz, isso é fato. Não digam amém a tudo. O próprio Eventos Finais diz que não é assim diz a igreja, é o assim diz o Senhor. Muitos vão se perder porque estão confiando cegamente na igreja. E como eu tenho um vídeo que fala sobre a igreja de Laodiceia, o que diz a Bíblia e o Espírito de Profecia, a condição da igreja se encontra morna porque estão adorando um terceiro Deus, né? E isso desagrada o Senhor e Cristo não pode interceder junto ao Pai por essas pessoas. Inclusive, como também está aqui, a igreja está na condição laodiceana e a presença de Deus não está no meio deles. Então isso é doloroso. Eu sempre disse ao Senhor, quando eu entrei na igreja e comecei a ler sobre Apocalipse capítulo 3, sobre a igreja de Laodiceia, eu sempre disse para o Senhor, disse, Pai, eu não quero fazer parte dessa mornidão, me dê luz. Eu não quero fazer parte dessa mornidão. E eu estou feliz. Eu estou feliz porque não faço parte mesmo, literalmente, dessa mornidão. Me considero o remanescente, né? Vou continuar congregando na Igreja Adventista, que é a Igreja de Deus, só que o nome que eu quero, que eu desejo que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Esse é o desejo meu para mim e para vocês. Então vamos ouvir a voz do Criador. Diz assim em Mateus 5, de 10 a 12, diz assim, bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira,
pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O cristão deve ser sal e luz. Mateus, capítulo 5, de 10 a 12. Hebreus 12, 23 diz assim: a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, é isso que eu quero, os nomes escritos nos céus. Esse é o desejo que eu quero para mim e para vocês. Então, a igreja dos primogênitos, cujo nome estão escritos nos céus, a Deus, o juiz de toda a humanidade, aos espíritos dos justos, agora perfeitos. Hebreus 12, 23. Em João 16, 1 e 2 está escrito assim: eu vos tenho prevenido sobre estes acontecimentos para que não vacileis na fé. Eles vos expulsarão das sinagogas. E mais, chegará o tempo quando quem vos matar pensará que está prestando um culto a Deus. João 16, 1 e 2. Em 2 Timóteo 3,12 diz assim: de fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. 2 Timóteo 3,12. Veja o que diz aqui no Espírito de Profecia. Opróbrio e perseguições atingirão a todos os que estão cheios do Espírito de Cristo. A maneira das perseguições poderá mudar com o tempo, mas o fundamento, o Espírito que lhe serve de base, é o mesmo que desde os tempos de Abel assassinou os escolhidos de Deus. O maior discurso de Cristo, página 29. Outra passagem diz assim, do Espírito de Profecia: por isso, aos discípulos de Cristo deveriam as perseguições causar alegria, em lugar de tristeza, porque elas são uma demonstração de que seguem os passos do Senhor. O maior discurso de Cristo, página 30. Outra passagem diz assim: e as próprias palavras de Cristo sobre o monte são ecoadas na mensagem de Paulo à igreja de Filipenses, em meio às perseguições que sofriam. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. E o maior discurso de Cristo, página 35. Outra passagem diz: Deus, em seu grande amor, procura desenvolver em nós as preciosas graças do seu Espírito. Permite que enfrentemos obstáculos, perseguições e vicissitudes, não como uma maldição, mas como a maior bênção de nossa vida. O maior discurso de Cristo, página 117. Outra passagem diz: haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. O grande conflito, página 48. E para finalizar, na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, diz assim: aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Carta à igreja em Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, verso 13. Então é isso, meus irmãos e minhas irmãs. Era esse que eu tinha para comunicar a vocês. Vou continuar estudando, que é isso que Deus, que o Criador nos pede. Vou continuar repassando toda a luz e o entendimento que Ele tem me passado. E continuo dizendo a vocês: não confiem em mim, não confiem em ninguém, mas examinem, faça que nem os bereanos, examinem as Escrituras Sagradas e vejam o que tem sentido, vejam se há harmonia no Espírito de Profecia
e na Bíblia. Não esqueçam, o inimigo é sutil. Ele mexeu nas Sagradas Escrituras, Mateus 28, 19, que foi adulterado pela Igreja Romana, que não tem nada a ver com batismo no original, e aqui também a adulteração. Então nós temos que ter muito cuidado. A maioria não examina, a maioria confia. Esse é o grande problema, onde a Sagrada Escritura diz que maldito o homem que confia no homem. Não confie em ninguém. Examinem. O tempo está acabando e nós seremos cobrados. Então, mais uma vez, eu reafirmando que estou feliz porque não sou perseguidor, sou perseguido. Mas vou continuar ficando com o assim diz o Senhor. É em cima da rocha que nós temos que nos firmar. Um beijo no coração de vocês. Não esqueçam, peçam o Espírito Santo todos os dias para que ele lhes dê paz nesse momento de dor, de tristeza, de angústia. Somente Ele poderá nos dar essa paz. Em nome do nosso Salvador e Intercessor Jesus Cristo, que se encontra do lado direito do Pai, intercedendo por nós, no lugar santíssimo, em nome dele, que pedimos hoje e sempre. Amém.